Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live. Quem está chegando agora? Deixa eu acertar isso aqui. Boa noite. Segunda-feira, dia 25 de abril. Nós vamos fazer nossa live de hoje. Vamos falar sobre a esperança. Para quem não sabe, meu nome é Sandra Moura, sou idealizadora do projeto Singularidade. Hoje vamos falar sobre esse assunto tão especial. Vamos aproveitar esse momento para compartilhar, para curtir essa live. Quem estiver assistindo depois, que fica salva, já sinta-se também cumprimentada, abençoada. Eu quero aproveitar bem esse momento, aproveitar bem esse tempo aqui, para a gente poder completar totalmente esse assunto, certo? Então aproveita e compartilha, curte, e nós vamos andar aqui porque eu tenho muita coisa boa para falar para vocês. E também já quero avisar que essa segunda-feira é a última segunda-feira que eu vou fazer live neste horário, certo? Nossas lives serão às quintas-feiras, às 12h45, certo? Então, a partir da semana que vem, agora em maio, quinta-feira, 12h45, vai ser nossa live, nosso encontro semanal. E eu acredito sim que vai edificar sua vida, que vai trazer propósito, vai continuar alavancando, alicerçando seus sonhos, seus projetos, certo? A paz do Senhor para quem está chegando. Muito bom estar com vocês. Aproveitem para curtir, para compartilhar. E eu já quero entrar no assunto. Já quero entrar falando sobre este assunto, o vazio e a esperança. Gente, eu fico pensando, depois que eu fico preparando o assunto, eu fico pensando sobre ele e eu fico, assim, na verdade, extasiada, né, com a verdade de Deus, da palavra de Deus, aquilo que Ele quer transmitir para nós, aquilo que nós temos em chamado, em vocação na presença dEle. Muitas vezes a gente ouve uma palavra que eu digo do vocabulário, né, como esperança. E aí a gente fica pensando, essa palavra ela é tão dita, ela é tão repetida, ela é tão ensinada, e muitas vezes nós caímos naquela rotina do dia a dia, e nós vamos nos acostumamos em falar sobre fé, nos acostumamos a falar sobre esperança, nos acostumamos a falar sobre Deus estar conosco, nós vamos nos acostumando com essas questões do reino. E aí quando surge uma dificuldade, ou quando surge uma circunstância, ou quando surge uma situação, muitas vezes nós ficamos perdidas. Por quê? Porque nós não conseguimos colocar em prática aquilo que nós já ouvimos, ou aquilo que nós já pensamos, ou aquilo que nós sentimos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque falar sobre esperança não é uma coisa simples. Porque às vezes ela é tão abstrata, ela é tão intangível. A gente fala sobre esperança, a gente vai falando em algo que é invisível. E aí a gente fica naquela dúvida quantas vezes. Será que isso que eu estou sentindo faz parte da esperança? Será que isso não é ilusão? Será que isso não é bobagem? Será que isso é verdade? E a gente fica naquela luta, fica naquela dúvida. E as coisas não acontecem. E nós travamos, nós impedimos, nós vamos bloqueando as coisas na nossa vida. Isso é uma coisa terrível que acontece, é muito terrível. Então hoje nós vamos falar sobre o vazio e a esperança. O que é esse vazio? Esse vazio é um lugar, como um lugar sombrio. Vou colocar aqui como uma área cinza, sabe? Quando tem o branco e o preto, certo e errado. Né? A gente sempre fala dos extremos. O vazio é essa área cinza entre um ponto e outro. E nesse lugar, neste lugar vazio, neste lugar sombrio, esse lugar que muitas vezes nos faz perder o propósito, nos faz perder a esperança, nos faz perder a vontade de continuar. E a gente não sabe o que faz.
A gente não sabe o que fazer neste lugar cinza. Por quê? Porque nós somos assolados pelos maus pensamentos, pelos dardos inflamados do inimigo, pelas nossas crenças limitantes, pelos rótulos que recebemos. Tudo acontece neste lugar vazio, neste lugar sombrio. E isso luta com a esperança, porque é exatamente o oposto da esperança. A esperança te impulsiona, a esperança te faz acreditar em algo que talvez esteja só dentro do seu coração. A esperança faz você acreditar em algo que talvez ninguém que está ao seu redor saiba. É aquelas coisas que você recebe, é uma promessa, é algo que você acredita, é algo que só você está vendo e aquilo está lá dentro de você. E de repente isso te alimenta, isso te traz uma expectativa. E de repente você cai neste lugar sombrio, você cai neste lugar vazio. E este lugar vazio, ele vai roubar de você propósito, ele vai roubar de você esperança, ele vai roubar de você vontade de continuar. E aí neste lugar o que vai acontecer? Você vai ser assolada pela ansiedade, assolada pelo medo, pelo desgosto, pela frustração. Se você não souber que você está neste lugar e como você precisa sair dele, como você precisa vencê-lo. Para quê? Para que você continue na sua esperança, nessa expectativa. Por quê, gente? Por quê? Porque o que nos faz continuar, o que nos faz acreditar, o que move a nossa fé é a nossa esperança. A esperança é como uma coluna dorsal da nossa fé. Aí você pode perguntar, mas Sandra, o que vem antes? Vem a fé ou vem a esperança? Olha, eu vou dizer para você que eu não sei se vem uma antes ou uma depois, mas a esperança é a coluna dorsal da sua fé. Se você não tem esperança, você não tem fé. Como é que você vai ter fé em algo que você não acredita? Como é que você vai ter fé em algo que você não tem expectativa? Como é que você vai ter fé em algo que você não espera? O que é fé? A fé é a firme convicção das coisas que você espera, das coisas que você acredita. Se você não tem esse antes, se você não tem isso, se a sua esperança, se a sua expectativa, se a sua confiança, se a sua possibilidade não está ali, aonde estará a sua fé? Então, já deu para você perceber aí que nós vamos falar de coisas profundas, de coisas muito profundas. E durante a semana eu vou continuar falando sobre isso. Durante a semana nós vamos aprofundar este assunto. Por quê? Porque muitas vezes você acha aí, eu sou incrédula, eu não tenho fé, eu não tenho mais esperança. E agora como é que eu saio deste lugar? Como é que eu saio deste vácuo que eu entrei? Você não sabe como sair. Mas você não sabe nem como entrou. Você não sabe nem que lugar é esse. Na verdade, quando nós não sabemos e não conhecemos os lugares aonde nós estamos, nós concluímos que nós somos um erro. Nós começamos a concluir que nós não somos capazes, que nós não somos suficientes, nós concluímos que para nós nada dá certo. Eu vou falar sobre isso nessa live agora aqui em seguida eu vou estar falando sobre isso. Todas as coisas que nós puxamos para nós, quando nós estamos neste lugar sombrio, quando nós estamos neste lugar de vazio, nós não reconhecemos o lugar, nós não reconhecemos o nosso inimigo, nós não reconhecemos o lugar onde nós estamos, nós nem sequer sabemos que ele existe. E aí o que nós fazemos? Nós olhamos para nós e dizemos, não sirvo, sou uma incrédula, não tenho fé, acreditei um dia, achei que ia dar certo, achei que seria possível e agora onde está tudo isso? Me perdi. Se vocês soubessem quantas vezes eu escuto essa palavra, estou perdida, me perdi, me ajuda, saí do rumo, errei o alvo, não sou digna, não sou merecedora. Gente, quantas vezes, e às vezes não é falado, mas eu vejo pelo olhar, eu vejo pela situação.
Então eu quero dizer para você que hoje você vai conhecer que lugar é esse. Este lugar de vazio, este lugar sombrio, que coloca medo, que coloca frustração, que coloca ansiedade em você, este lugar tem nome. E você está nesse lugar, mas você pode sair deste lugar. Você entrou por algum motivo, você entrou nesse lugar. Mas eu quero convidar você hoje que você vai sair desse lugar. Por quê? Porque eu vou ativar sua fé nessa noite. E para ativar a sua fé, é a sua esperança que precisa ser ativada. Você entrou neste lugar, mas não significa que você precisa permanecer neste lugar. Você entrou nesse lugar, mas não significa que você precisa morrer neste lugar. Você se encontra neste lugar, mas não significa que seus sonhos, seus projetos, suas expectativas, todas elas se frustraram. Não. Você só precisa saber que lugar é esse e como você sai daí. E se você não conhece esse lugar, glória a Deus por isso. Se você nunca chegou nesse lugar, se você nunca passou por esse lugar, não se preocupe. Saiba que ele existe. Por quê? Porque ele aparece na vida de todas nós. E de uma forma ou de outra, ele aparece. E aparece para roubar, ele aparece para frustrar, ele aparece para fazer desistir. Então já deu para você perceber aí que essa live vai ser uma live de mexer com as suas emoções, porque as minhas já estão bem mexidas. Para dizer bem a verdade, eu fico muito impactada quando eu falo dessas coisas, porque eu vejo sonhos sendo desfeitos, eu vejo planos sendo destruídos, eu vejo vocações não sendo alcançadas, eu vejo tantas coisas. E muitas vezes você não sabe por que você chegou naquele lugar. E esse lugar tem um nome, esse lugar vazio, esse lugar sombrio, mas esse lugar não é para você não. Não é para você. É para você sair daí. E hoje nós vamos fazer exatamente isso. Exatamente isso. Certo? Então aproveite esse momento. Você está compartilhando, curtindo essa live. Abra a sua Bíblia. É aqui que eu vou trazer para você o assunto. 2 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 8 a 10. Inclusive eu vou colocar aqui. 2 Coríntios, desculpa gente. É 2 Coríntios. 2 Coríntios, é o capítulo 1, o versículo 8 a 10. E vocês já vão aí me desculpando porque eu começo... deixa eu fixar aqui para não perder. Fixar. Quero cumprimentar todas vocês que estão chegando. Todas vocês. Sueli, conheço bem. Olha só, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Sueli, querida, é forte, é muito. Denise, que bom que você está aqui, verdade. É isso mesmo, gente, pode escrever aí. Suzy, estive lá. O Pai me enviou você para me ajudar a sair de lá. É verdade, a Suzy saiu deste lugar. E precisamos saber aonde nós estamos para poder sair, gente. Porque se não sabemos aonde estamos, a gente não sai. Essa é a mentira. Esse é o engano. Nós precisamos saber aonde nós estamos para que possamos sair deste lugar. Porque se nós não soubermos aonde nós estamos, você vai sair da onde? E aí nós ficamos como que com uma viseira nos olhos, a nossa mente fica confusa e o coração, as emoções viram uma confusão geral. E a gente não sabe como sair. A gente não sabe por quê? Porque não sabe que está lá. E aí a gente começa a trazer para nós. Eu não sirvo, eu não dou certo, as coisas não funcionam para mim, me iludi, me enganei, mentiram para mim, foi uma falsa profecia que eu recebi, tantas coisas que a gente ouve falar, certo? Então é sobre isso que eu acredito que você vai sair daqui outra pessoa depois dessa live. E aí já vou dizer, você vai avisando aí, vai compartilhando com as suas amigas, vai comunicando que semana que vem, a partir de maio, nossas lives não serão mais segunda-feira às 19 horas, certo? Vai ser quinta-feira, 12h45. Todas as quintas, 12h45, nós temos um encontro que vai marcar as nossas vidas. A sua vida e a minha vida também. Abriram aí 2 Coríntios?
capítulo 1, versículo 8 a 10, diz assim: irmãos, isso é Paulo escrevendo, tá? Irmãos, queremos que vocês saibam das dificuldades que encontramos na região da Ásia. Nós fomos afligidos além das nossas próprias forças, a ponto de não termos mais esperança. Olha só, de sair de lá com vida. Nos nossos próprios corações sentíamos que tínhamos recebido a sentença de morte. Mas isto aconteceu para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscitou os mortos. Deus nos salvou desses terríveis perigos de morte e continuará a nos salvar. Gente, olha aqui o que ele diz. Nele temos toda a esperança que ainda continuará a nos livrar. Então, marca bem, marca na sua Bíblia, marca no seu caderno, marca onde você estiver escrevendo. Marca. O que ele está falando aqui? Ele fala duas coisas. Eles perderam, né, chegaram ao ponto de não ter mais esperança diante das dificuldades, diante do terror, da aflição, de tudo aquilo que eles estavam passando. Então, eles entraram nesse lugar do vazio. É como, gente, eu imagino esse lugar do vazio como um túnel. É exatamente assim que eu imagino. A gente tem uma palavra, a gente tem uma promessa, a gente tem algo no nosso coração, temos um desejo, uma expectativa aqui. E aqui existe um outro ponto, uma caminhada, a trajetória, né? Tudo aquilo que quem me acompanha aqui sabe quando eu falo do processo que a gente precisa desenvolver este sonho, esse propósito, esse ideal, né? Esse algo aí que a gente quer conquistar. Só que nesse processo, nessa caminhada, existe aí um túnel. Um túnel. Você nunca passou por um túnel? Né? Quem mora aí talvez nos lugares aí que tem morros altos, morros, dentro do morro é aberto um túnel, né? Que a gente pode passar de carro lá por dentro. É um lugar assim, ó, dependendo da extensão, a gente enxerga só aquele pontinho lá de luz lá no final daquele túnel. E às vezes não se enxerga nada. Se apagasse todas as luzes, aquilo seria uma escuridão completa. Este lugar vazio é como este túnel que nós precisamos passar, mas precisa saber que ele existe. E ele está ali. Ele é como se fosse um vazio. Não acontece nada, apenas as tuas emoções, teus sentimentos que vão sendo abalados, que vão sendo moldados, que vão sendo mexidos. Você olha e não enxerga, você quer ouvir e não consegue, você está naquele lugar vazio, de vácuo, escuro, é esse túnel. E Paulo estava ali naquele lugar. Quando ele diz, nós chegamos ao ponto de não termos mais esperança de sair dali com vida. Eles chegaram ao ponto de dizer, agora vamos morrer. Não tem mais solução para nós, não temos mais saída para nós. Isso era o que Paulo estava dizendo. É neste lugar, é esse lugar que traz o medo, esse lugar que traz a ansiedade, esse lugar que traz a desesperança, esse lugar que traz o fracasso, a derrota, a frustração. Alguém de fora diz assim para você, não, você vai conseguir, você vai ir, mas você está dentro daquele túnel, desse lugar escuro, desse lugar sombrio, de trevas mesmo, é mesmo de trevas, é escuro. E neste lugar que Paulo estava com todos esses irmãos, e desesperançaram da própria vida. Mas olha o que ele diz. Aí Deus, ele colocou toda a expectativa dele, ele colocou toda a esperança dele, tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele queria, aonde ele queria, ele colocou em Deus. E aí ele disse, nele temos toda a esperança. Gente, olha que forte que é isso. Nele temos
toda a esperança de que continuará a nos livrar. Eu não sei se o sofrimento que você passa, se esse lugar vazio, se esse lugar de dor, você já desesperançou da vida. Porque às vezes a gente tem um pensamento, né? Ah, vou morrer. Mas será que você já esteve frente a frente com a morte? Será que você já sentiu a agonia da morte, a ânsia da morte? Agora eu vou morrer, não tem saída para mim. É nesse ponto que Paulo estava, quando ele escreveu isso. E aí ele diz, em Deus, é nele que eu coloquei toda a esperança. E aí nós vamos desenvolver isso nessa live hoje. É isso que nós vamos desenvolver. Colocar nele toda a nossa esperança. Por quê? Porque quando você estiver neste lugar vazio, quando você estiver neste lugar de escuridão, neste túnel, que você não enxerga o outro lado, você só tem uma alternativa. É esperar nele, em Deus. Se nós olhamos somente para a expectativa, para aquilo que a gente quer conquistar, para aquilo que a gente quer tocar, se a gente olha para isso e entramos nesse túnel, porque ele acontece na sua vida, na minha vida. Se não aconteceu ainda na sua vida, saiba que vai acontecer. Ninguém escapa disso. Por quê? Porque são lugares em que o processo nos leva. São lugares que o processo nos conduz. Eu quero sair daqui de Porto Alegre. Quero chegar na praia. Quero ir para Santa Catarina. Não sei se tem alguém de Santa Catarina aqui. Mas quero chegar em Santa Catarina. E lá em Santa Catarina, para chegar lá eu tenho que passar por um túnel. Então eu sei que vou ter que passar. Eu posso escolher outros caminhos? Posso escolher outros caminhos, com certeza. Mas vai chegar em algum momento eu vou ter que passar por esse túnel, porque senão eu não vou chegar no meu destino. Então este lugar, ele vai acontecer na sua vida e na minha vida. Saiba disso. Se não aconteceu, pode acontecer, vai acontecer, ou talvez você já esteja neste lugar. Mas saiba que se você estiver olhando apenas para aquilo que você criou, aquilo que você desejou aí dentro do seu coraçãozinho, e aí vem esse túnel, esse lugar escuro, esse lugar de vazio, você vai perder a esperança realmente. E vai tudo por água abaixo, ladeira abaixo. Por quê? Porque você confiou na sua expectativa. Você confiou na sua força. Você confiou em você. Agora, se você tem um pai, se você tem a Deus, e você se encontra neste lugar de vazio, você olha para Ele. Então, é nele que nós colocamos toda a nossa esperança. Isso significa posicionamento, posição. Nós olhamos para ele e dizemos, Pai, a minha expectativa, a minha confiança, a possibilidade que tenho está em Ti. Em Ti, é em Ti. Não está nas circunstâncias. Não está naquilo que meus olhos veem. Não está naquilo que meus ouvidos ouvem. Porque neste lugar eu não estou vendo nada. Eu não estou sentindo nada. Eu não estou vendo. Não consigo nem pensar, raciocinar logicamente. Você está conseguindo entender aonde é que eu estou querendo chegar? Se você tem sobre a sua vida, e eu acredito que você tenha, uma promessa, se você tem sobre a sua vida a verdade de quem você é nele, que você é filha, que você foi gerada como filha, que você tem um plano, que existe um plano dele sobre a sua vida como filha. Quando vem a circunstância, quando você chega nesse lugar de vazio, nesse lugar de escuro, de escuridão, você olha para ele. Pai, é em Ti que eu tenho a esperança. Por quê? Porque as tuas promessas são imutáveis e a tua verdade é imutável também. E aí você não desacredita mais da sua vida por causa das suas forças. Por quê? Porque nós somos limitadas, nós somos fracas sim. Somos. Onde está o olhar? Aonde está o nosso olhar? É isso que faz a diferença. Então, você conhece o Deus da esperança? Você conhece?
Por exemplo, e o que é essa esperança? Essa esperança, foi o que eu falei aqui, né? É algo muito almejado. É essa confiança, é essa expectativa. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar na esperança. Aonde que fala sobre isso? Em Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegrem-se na esperança que têm. Tenham paciência nas dificuldades e orem em todas as ocasiões. O que ele está dizendo? O Senhor está dizendo aqui, Paulo está dizendo na verdade, né? Que nós devemos nos alegrar aonde? Na esperança que temos. Que esperança é essa? Lembra quando eu falei aqui no início que a fé, que a esperança é a coluna dorsal da nossa fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo, a convicção daquilo que nós não vemos. Isso é fé. Então, quando nós falamos sobre alegrar na esperança, nós precisamos ter uma visão de fé. Quando nossa expectativa está nele, quando a nossa expectativa está em Deus, quando a nossa esperança está nele, depositada nele, porque confiamos nele, porque cremos nele, nossa visão será de fé para aquele momento. Eu estou neste vazio, eu estou neste lugar sombrio, me coloquei, não sei como eu cheguei aqui, mas eu quero dizer para você que você pode ter uma visão de fé. O que é a visão de fé? Visão de fé é como você enxerga aquela situação. Como você vê? Você vê como desesperançada? Agora eu cheguei aqui, não tem mais solução para mim? Ou você olha para ele e diz: Pai, em ti eu posso todas as coisas. Em ti eu posso confiar. Em ti eu posso enxergar. Por quê? Porque nós olhamos com os olhos deles, nós tocamos com as mãos dele, nós sentimos com o coração dele. E aí nós podemos nos alegrar. Alegrar na esperança. O tempo de espera, porque esperança é esperar. Esperança fala de esperar. Por quê? Porque é um processo. Entre o tempo inicial e o tempo final tem um período aqui, ó, tem um espaço. É o processo. Todas nós passamos pelo processo. Todas nós. Agora, como nós passamos por esse processo? Será que nós passamos por esse processo como filhas? Será que nós passamos por esse processo olhando e confiando nele? Ou será que nós passamos por esse processo duvidando, murmurando, reclamando, achando ruim? Cheia de mágoa, cheia de amarguras. Como você está hoje? Como você está agora? Você poderia dizer que se alegra na esperança? Será que você está alegre na esperança? Você só vai conseguir se alegrar na esperança se sua visão for de fé. Se a sua visão for de fé, você se alegra na esperança. Senão você não vai conseguir. E essa alegria é que vai fazer você perseverar. Porque precisamos perseverar. É a perseverança durante o processo que nos faz alcançar. Ninguém chega lá no ponto final se não perseverar. Porque o caminho, a trajetória, ela tem muitos acidentes. Tem dores, tem desilusões, tem aclives, declives, tem pedras, tem montanhas, tem vales profundos e montanhas muito altas. E nós precisamos escalar essas montanhas. Então, nós alcançarmos o nosso projeto, alcançarmos o nosso sonho, alcançar o nosso desejo, exigirá de nós uma perseverança. E esse projeto pode ser de você ser uma esposa melhor, pode ser de você ser uma mãe melhor, pode ser um projeto de você ser uma empregada, uma empresária, uma profissional melhor. Não importa, uma obreira melhor, não importa. Eu sempre coloco aqui, né,
Aonde você quer chegar? A todas as atribuições, todas as funções, todas as tarefas que você tem. Não importa quais sejam, isso são sonhos, são desejos que nós nutrimos no nosso coração. Ah, eu quero sim ser uma melhor mãe para poder educar melhor, para ser mais, ter domínio próprio, poder ensinar, poder ser confiável aos meus filhos, né? Ser aquela ponte, aquela estrutura, né? Que está ali dando suporte para eles. Isso é um sonho, isso é um desejo. Você pode ser uma melhor esposa. Você está lá querendo, eu quero sim que meu marido me valorize, eu quero enxergar, eu quero ser pacienciosa, eu quero ter uma casa organizada, eu quero ter o armário organizado, eu quero ter minhas coisas organizadas, não sei. São projetos, são sonhos, eu quero ser uma profissional melhor, eu quero ser uma referência aonde eu trabalho. Talvez você queira ser essa referência, que as pessoas olhem para você e vejam que você é uma mulher que tem paciência, que você é uma mulher que tem sabedoria, que você é uma mulher que não tem medo do futuro, você é uma mulher que sempre tem uma palavra de consolo, de ânimo, aonde quer que você trabalhe. Você pode ser uma diarista, você pode ser uma empresária, você lida com pessoas. E aí você tem esse desejo, né, de ser uma melhor pessoa para as outras pessoas. São sonhos, são projetos, são esperanças que nós nutrimos. Mas para chegar lá, nós precisamos sim passar pelo processo. E esse processo exigirá de nós uma perseverança. E aí a perseverança vai encontrar você aí no caminho, esse túnel, esse vazio, que vai desafiar você. Vai desafiar você a desistir, a olhar para trás, a rejeitar você mesma, a rejeitar a situação, não aceitar. Vai exigir. O que você vai fazer? Você vai olhar para suas próprias fraquezas e dizer realmente não vai funcionar, não vai dar certo, eu vou desistir? Ou você vai olhar para Ele, que é o autor e consumador da sua fé? Gente, olha que coisa tremenda isso. Ele é o autor e o consumador, aquele que finaliza, aquele que concretiza, aquele que estabelece o que é a sua fé. Na verdade, falar de esperança e falar de fé, fala junto. Estou ativando a sua fé ou não nessa noite? Escreve aí para mim. Deixa eu ler o que vocês estão escrevendo aqui. Desejo ser uma mulher melhor, dar o melhor de mim para Deus e para as pessoas que chegam na casa do Senhor, precisando de um abraço, um consolo. Que lindo isso, Sueli. Ó, chegou a Rosane, querida, bem na hora que eu tô lendo aqui. Sonho todos os dias ser uma boa mãe, Denise, mesmo que venha a desesperança, o medo que atinge a minha capacidade humana de resistir, ainda vou confiar no Senhor. Gente, e é isso mesmo. Nossos olhos estão postos aonde? Por quê? Porque na verdade nós passamos sim, nós passamos por perdas, nós passamos por tristezas, nós passamos sim, quando nós passamos pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza, uma parte do nosso coração desaparece junto com a nossa esperança e as expectativas que nós temos do futuro. É quando nós entramos neste lugar, é quando nós entramos nesse túnel. Aí você olha, parece que estava dando tudo tão certo, estava andando tudo tão maravilhoso. E de repente, aconteceu algo. E aí você fica impactada com aquilo que você não esperava, que você não estava prevendo, com aquilo que você não estava enxergando. O autor e o consumador, Dene, querida. Que Deus te abençoe também. Então, o que acontece? Dentro deste lugar, dentro deste vazio, sim, nós ficamos com medo, nós ficamos ansiosos, nós ficamos desacreditadas, as perdas e as tristezas vêm e o nosso coração vai junto, uma parte do nosso coração vai junto. Não tenha dúvida disso, isso é normal, isso acontece com todo mundo, acontece com você, acontece comigo. Parece que as nossas esperanças e a expectativa do futuro vai tudo ladeira abaixo. E aí o que fica? Fica o medo, fica a angústia, fica a ansiedade, fica a decepção. Parece que tudo o resto some. Gente, e vou dizer para você que some mesmo. Por quê? Porque
estar neste lugar, estar neste túnel, estar neste vazio, ele é aterrorizador. Aterroriza. E aqui vou dar uma chave aí para você. Anota essa chave, se escreve, guarda no seu coração. Quanto mais humildade você tiver, quanto mais humildade você tiver, menos tempo você fica nesse lugar. Agora, quanto mais orgulho tiver no seu coração, quanto mais você viver aquele seu eu idealizado, que a gente fala da coadjuvante, daquela que vive com o sentimento de orfandade, que não vive na posição de filha, não está na posição de filha para viver assim, o que vai acontecer? Você realmente vai ficar perdida aí dentro deste espaço. Perde. Por quê? Porque ele vem para todo mundo. Ele vem para quem é filha, ele vem para quem é órfã. Ele vem, esse terror, ele aparece, ele surge. E aí? O que fica? Fica latente o medo, a ansiedade, a decepção, a frustração. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Nós chegamos a desesperançar da própria vida. Achamos que iríamos morrer, entregamos-nos à morte. Gente, o que é se entregar à morte? Viva isso. Pensa o que é se entregar à morte. Eu não quero mais, não consigo, vou morrer. É agora. E qual é o sentimento que fica? Sentimentos que oprimem, sentimentos que vêm aniquilando. Gente, é mais ou menos como cair e alguém vir pisar em cima. Bem assim, nesse lugar aí, nesse vazio, onde a gente perde a esperança. É como se você caísse e alguém pisasse e fizesse assim, ó, apertasse. Agora você morre. E você acredita. E o sentimento vem mesmo. Vem e você olha e você diz, acabou. Não tem mais solução para mim. A desesperança é como um espírito sombrio que vai lá para tirar a vida, para tirar o fôlego. Gente, eu já ministrei com pessoas que muitas vezes ficaram muitos anos neste lugar vazio, sombrio. Faltava ar para respirar. Falta o ar. Não consegue respirar. Não consegue. Falta fôlego de vida neste lugar. Por quê? Depende do que você está esperando. Depende de quão você está ativa naquilo que você está desenvolvendo. Agora, como vai ser? Então, o que acontece? Tira o fôlego, tira o alvo do nosso propósito, tira a esperança, tira a vontade de continuar. É o lugar, gente, onde o inimigo encontra para nos ferir com dardos inflamados, para tirar de nós a vida, o fôlego, a expectativa, faz desacreditar de Deus. Porque quando nós estamos neste lugar, um dos primeiros pensamentos que vem é: Deus, por que me deixou ficar aqui? Por que entrei neste lugar? Será que o senhor não viu para onde é que eu estava indo? Eu peguei o caminho errado? Por que entrei nesse túnel escuro? Por que eu estou nesse lugar de vazio? Deus, aonde você está? Dói dentro de nós. Sussurra a morte, sussurra a derrota. É o lugar aonde o inimigo age. É um lugar aonde ele quer tirar vantagem. É um lugar, sim. Perder a esperança é um lugar de ataque do maligno sobre a nossa vida. E é o lugar de nós desacreditarmos de Deus. Vou dar um exemplo aqui para você. Quando você lembra lá daquela conversa que Eva teve com a serpente, a serpente chegou para Eva e disse: olha, você não pode comer daquele fruto. Vou fazer um teatro aqui, certo, gente? Você não pode comer daquele fruto? Aí Eva diz: não posso nem tocar naquela árvore. Por que você não pode tocar naquela árvore? Por que você não pode comer daquele fruto? Porque se eu comer, vou morrer.
Ah, vocês estão me ouvindo agora? Não. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Escrevam aí pra mim, por favor, se vocês estão me ouvindo. Não estão me ouvindo mais? Ou não estão, não estão? Eu vou continuar falando aqui. Aí ela vem e diz, olha, na verdade... Sim, glória a Deus. Tocou meu despertador aqui, gente. Ele vai tocar de novo, porque eu não vou conseguir tirá-lo agora. Então, assim, ó, o que acontece? Ela veio e perguntou. E aí ela respondeu, não, certamente não morrerá. O que ela semeou em Eva? A primeira coisa que ela semeou em Eva foi descrer de Deus. Porque Deus havia dito para Eva, olha, Eva, não come, nem falou tocar, ele falou não come, para Adão, né? Não coma desse fruto, porque se você comer você vai morrer. Foi Deus quem falou. Quando a serpente veio, o inimigo, o enganador das nossas almas, o maligno, chegou para Eva e disse assim, será? Não vai morrer não. O que ele semeou na Eva? A dúvida. Eva entrou aonde? No túnel, no vazio, no vácuo da esperança. Morreu a esperança, a expectativa. Ela pensou, mas será? Então eu não vou morrer mesmo. Só que ela morreu. Então o que acontece? Ele sussurra a morte, ele sussurra a derrota, ele faz, sim, com que as nossas suspeitas, sabe aquelas frases que a gente diz, ah, tá tão difícil, ah, este lugar agora ficou pesado, Deus esqueceu de mim, Deus não está mais comigo, ah, eu ouvi errado, essa promessa não era para mim, ah, viu como não era para você mesmo? Sabe aquelas, você conhece essas frases ou você não conhece? Eu sou muito familiarizada com elas na minha própria vida. Gente, tem dias, tem momentos que eu luto cara a cara com essas frases, com essas afirmações do maligno. O tempo inteiro. Se os olhos, se a visão de fé não estiver nele, em Deus, que não mente, não tem como sobreviver. Por que desistimos? Por que voltamos atrás? Por causa disso. Por quê? Porque nós começamos a acreditar nessas frases, nessas mentiras, nesses enganos. E ainda, não dá mais tempo, agora você tem que desistir, viu só para onde você estava indo, não era bem assim. Você tem um caminho mais fácil para você seguir. Gente, tudo isso você escuta de verdade. Você não está sonhando, você não está viajando, você não está em outro lugar, não. É verdadeiro. Tudo isso é verdadeiro que acontece com você. Por quê? Porque existe um inimigo que está prontinho para roubar o que é a sua esperança. É sim, um inimigo que está lhe dizendo, será que você vai conseguir? Será que você não vai desistir? Será que isso era para você? Está ali o tempo todo falando. E você está onde? Você está ali naquele vazio. Você está ali naquele lugar, você não enxerga nada, você não ouve nada, você não sabe para onde é que você vai. E se você não tiver a visão de fé, essas afirmações do inimigo vão abater você. Vai, acontece. Agora, será que você consegue prosseguir? A pergunta é, você está falando de que tipo de esperança? É aquela que você está colocando expectativas em você mesma, na capacidade que você tem, na força que você tem, na visão que você tem? Ou você está colocando as suas expectativas nele? Nele, porque ama você, porque deseja você, porque tem planos e propósitos com você. Será? Essa é a grande diferença entre você viver como uma órfã ou você viver como uma filha. A filha não só sabe que ele é pai, ela olha para ele como pai, reconhece o amor dele como pai, toca nele como pai. Agora, a órfã, não.
A órfã sabe que ele é pai, mas ela não vive com ele como pai, ela não toca nele como pai, ela não olha para ele como pai. Sempre tem um véu de separação, sempre tem uma parede de distanciamento, sempre tem uma dúvida, uma incerteza. E isso foi semeado lá no nosso coração desde que Eva caiu em pecado. Esse é o ônus. Esse foi o ônus. O maior desejo do inimigo é fazer com que o seu propósito não aconteça. O inimigo quer roubar a nossa esperança, a sua esperança. Por quê? Porque se ele roubar a sua esperança, ele rouba de você a sua fé. O que a coluna dorsal faz? Ela sustenta. Então, a esperança é a coluna dorsal da fé. Pensa aí na sua coluna vertebral. Ela sustenta todos os seus ossos. Ela sustenta tudo em você. Tira a sua coluna vertebral, você não caminha, você não anda, você não se sustenta. Então, você pode sim andar de mãos dadas com o Pai na montanha de desesperança. Pode. Não lembra quando eu falei aqui no início sobre Paulo? Paulo disse, chegamos a desesperançar da vida. Ele estava dizendo, ele estava lá na montanha do desespero. Desesperou, ficou desesperado. Então, quando você é filha, você pode andar, sim, de mãos dadas no desespero com o Pai. Esse lugar escuro, esse túnel vazio, ele deixa o quê? Um espaço para que você possa segurar na mão do Pai. Por quê? Porque ele honra a nossa esperança quando nós nos encontramos nele. E isso foi que eu li para vocês aqui dos versículos que eu li desde o início. Ele honra o quê? A nossa desesperança quando nós estamos nele. Por quê? Porque nós colocamos nele a nossa expectativa, colocamos nele a nossa força, o nosso amor, a nossa confiança. Isso é fé. Deixa eu ler o que vocês estão escrevendo aqui. Beni, agradeço a Deus pela sua vida. Tenho aprendido muito todos os dias. Ah, que lindo! Mesmo diante das dores e tormentas e decepção, não tem sido fácil. Eu acredito isso, Beni. Gente, olha uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Semana que vem eu não vou mais fazer a live na segunda-feira às 19 horas, certo? Vai passar para quinta-feira às 12h45, certo? E não vou salvar no Facebook. Eu vou começar a salvar no YouTube, certo? Então você já pega, você já vai se acostumando, já vai colocando na sua agenda. A partir de semana que vem, em maio, já vai começar esse novo horário e esse novo dia, certo? E vai ser, eu vou fazer aqui no Instagram e vou salvar no YouTube, tá bom, Beni? Ah, que maravilha, perfeita, em alta voz. Então assim, ó, fica firmes aí, coloca aí nas agendas de vocês para vocês não esquecerem. Eu acredito que vai ser bem especial. Vou fazer um novo formato, vou usar gráficos, vou usar slides, vou fazer bem dinâmico aqui. Eu gosto de coisas dinâmicas, então eu tô com umas ideias muito legais. Então para fazer essas lives para vocês terem assim algo muito especial na vida de vocês, certo? Então vai ficar no YouTube, eu acho que vai ser bem especial. A Manu, querida, que você tá aqui. Ó, Mara, vai poder assistir. Mas fica firme aqui, Denise, não vai embora porque eu quero falando sobre fé, certo? Olha, é o meu despertador, gente, é o meu despertador. Eu esqueci de desligar antes de começar a live. Então, só espero que não tenha perdido a voz aqui, que não tenha ficado mudo. Então, deixa eu falar aqui uma coisa pra você. O que eu tenho dito? Que a esperança é a espinha dorsal da nossa fé. É a espinha dorsal da nossa fé. Muitas vezes você pensa assim, eu não tenho fé suficiente. Minha fé caiu, a minha fé diminuiu, eu tô sem fé. Mas na verdade, não é que você está sem fé, você não tem esperança. Você não tem expectativa quanto ao futuro.
Você não tem expectativa. Essa é a diferença. Então, a questão não é não ter fé. A questão é não ter expectativa. Por quê? Porque quando você tem expectativa, sua fé é ativada. Por quê? Porque você olha para Ele. E hoje eu choro a noite toda. Eu vou já dar vontade de chorar aqui de novo. Gente, isso é muito fantástico. Isso é muito fantástico. Quando você não tem expectativas, você não tem fé. Agora, quando você tem expectativa, você tem promessas, você conhece a verdade de Deus, você tem sim algo que queima lá dentro de você. Você tem uma visão de fé. O que a visão de fé faz com você? A visão de fé faz você enxergar além das circunstâncias, além dos olhos naturais. A visão de fé faz você enxergar dentro deste vazio. A visão de fé faz você enxergar no lugar escuro. Por quê? Porque a visão não é sua, é de Deus, para a sua vida. É isso que faz a diferença. Gente, é isso que faz a diferença. Não existe um raio que vai cair do céu, não existe um milagre que vai vir sobre você, não. Minhas lindas, minhas flores amadas, dentro do processo, na caminhada do processo, no desenvolver do processo, o que vai contar é a sua visão de fé, é a sua expectativa, é isso que vai contar. Vai chegar no vazio? Vai. Mas você ativa, vai sentir dor, vai sentir medo, vai se desesperançar, vai se desesperar, vai. Mas você vai ativar a sua fé em quem? Nele, no autor e consumador da sua fé. Você só precisa se colocar. Só que esse só precisa não é uma coisa tão simples assim, eu sei disso, né? Mas é isso que precisa acontecer. Existe um tempo, existe uma forma, existe um modo. Nós somos imediatistas. Muitas vezes nós fazemos pela emoção, nós fazemos pela razão, mas existe algo que conecta com o nosso espírito. A fé está no nosso espírito. E os medos, as angústias, os desesperos que nós sentimos está na nossa alma. E muitas vezes nossa alma sufoca o nosso espírito. Mas se você der espaço através da fé, o que vai acontecer? Você vai aliviar a sua alma. Por quê? Porque a sua fé, a fé que vem do Espírito, vai fazer o que? Vai irrigar a sua alma. É isso que acontece. A esperança nele vai além das decepções de hoje e oferece esperança e confiança para o quê? Para as possibilidades de amanhã. Olha o que diz aqui em Romanos. Eu quero abençoar a sua vida, certo? Não vai embora daqui ainda, eu quero abençoar você. Mas olha o que diz aqui em Romanos. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim: que Deus, que nos dá a esperança, encha você de alegria e paz enquanto confiarem nele. E assim, a esperança de vocês vai transbordar pelo poder do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda isso, gente. Escreve aí para você não perder. Romanos 15, versículo 13. Que Deus que nos dá esperança encha você de alegria e de paz. Paz é não ter tormento. Pensa que coisa maravilhosa. Enquanto confiarem nele, sua esperança está nele, sua confiança está nele. E assim, a esperança de vocês vai transbordar pelo poder do Espírito Santo. Ok, minhas lindas, maravilhosas? O que vocês estão recebendo? Escrevam aí para mim. Eu vou abençoar vocês. Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa live. Eu quero abençoar vocês, dizer que foi muito maravilhoso ter estado aqui. Esse assunto, gente, pega esses versículos, medita nele, pensa sobre ele. Amanhã eu vou trazer durante o dia. Se você não nos segue aqui no perfil do Singularidade, do Sandra Singularidade, você vai ali, começa a nos seguir. Tem conteúdo maravilhoso que eu coloco aí para vocês. Vocês podem sim acompanhar.
Pode me fazer perguntas também que eu respondo para vocês. Eu acredito sim que vai ser muito especial esse crescimento. E semana que vem, quinta-feira, às 12h45, certo? Deixa eu abençoar então você aqui. Abençoar antes que toque meu despertador de novo. Senhor amado, nós estamos diante da Tua presença e eu quero abençoar cada uma das mulheres que estão aqui, Senhor. Agora, aqui no Facebook, no Instagram. Aquelas que já passaram por aqui e aquelas que vão assistir ainda essa live. Eu quero abençoá-las para que elas sejam cheias, Pai, que elas possam transbordar pelo poder do Teu Espírito, pela fé, pela confiança, pela esperança nas promessas que o Senhor tem feito a elas. Que elas possam confiar nesse Deus que tem verdades e promessas imutáveis. Que a Tua fidelidade, que o Teu amor, que a Tua graça esteja sobre elas. E que este lugar de escuridão, este lugar de vazio, seja apenas um lugar de passagem, aonde elas vão estar passando por este lugar de mãos dadas contigo, olhando para Ti, autor e consumador da fé que elas têm. Em nome de Jesus, amém. Amém, minhas queridas. Sueli, Denise, continuo junto com vocês, vamos continuar juntas. Temos uma caminhada maravilhosa ainda pela frente. Eu acredito no poder transformador e de cura de Deus para a vida de vocês, ok? Um beijo no coração, amo vocês. E até quinta-feira da semana que vem, às 12h45. Um beijo, que Deus abençoe.